Nos vídeos anteriores sobre automação, utilizamos objetos do tipo transação para registrar a reserva de passagens e definir o passageiro como cliente da empresa. Agora, devemos associar o cliente recém-criado à reserva. Para que se execute a associação, utilizaremos o procedimento Assign Customer to Reservation, que recebe por parâmetro o identificador de reserva e o identificador de cliente. No source, temos um for each para posicionar-se na reserva e associar o cliente desejado a ela. Para atribuir o procedimento à tarefa Associate Customer with Reservation, em sua propriedade Procedure, escolhemos o procedimento Assign Customer to Reservation. Também mapeamos os dados relevantes Reservation ID e Customer ID. Pressionamos OK. Voltando ao nosso diagrama, vemos que depois que a tarefa Associate Customer with Reservation é executada, ou se não foi preciso adicionar o passageiro como cliente, devemos validar a reserva por meio do subprocesso Validate Reservation. Se observarmos com cuidado o símbolo do subprocesso que escolhemos na etapa de modelagem e comparamos com os da barra de ferramentas, vamos perceber que utilizamos um subprocesso do tipo embutido. Existem dois tipos de subprocessos que podemos utilizar, os embutidos e os reutilizáveis. Usamos os subprocessos embutidos quando queremos encapsular várias tarefas de um diagrama complexo com o objetivo de melhorar o entendimento dele. Os subprocessos reutilizáveis, por outro lado, nos permitem invocar um processo independente e reutilizar sua funcionalidade no processo chamador. Por serem processos independentes, seus dados relevantes também são independentes, mas existe um mecanismo para associá-los. Como em nosso exemplo definimos o processo Validate Reservation como um objeto diagrama de processo independente, devemos mudar o símbolo do subprocesso que usamos por um do tipo reutilizável. Excluímos o subprocesso embutido, arrastamos um subprocesso do tipo reutilizável e recompomos as conexões. Depois, associamos o subprocesso ao processo Validate Reservation. Esse tipo de ajuste no modelo pode ocorrer quando estamos na etapa de automação, já que na etapa da modelagem não nos preocupa quais objetos genexos associaremos ao diagrama. Executaremos novamente o processo para incluir essas alterações. Selecionaremos o objeto Flight Ticket Reservation, clicamos com o botão direito e selecionamos Run. Aqui temos novamente a caixa de entrada. Executamos a tarefa Ticket Reservation, deixamos o cliente sem inserir, completamos essa tarefa. E executamos a próxima tarefa, Record Customer. Inserimos o cliente, confirmamos e fechamos a janela. Vemos que a próxima tarefa que mostra na caixa de entrada é a tarefa Contact Airlines, que é a primeira tarefa do subprocesso Validate Reservation. A tarefa Associate Customer with Reservation, por ser uma tarefa batch, foi executada pelo motor de workflow e, portanto, não mostra na caixa de entrada. Vemos que ao associar objetos genexos ao diagrama, nosso sistema vai sendo executado na medida em que percorre o diagrama de processos, e cada objeto genexus é invocado quando corresponde. Isso faz com que não seja necessário encadear por código as chamadas entre objetos genexos, como acontece em uma aplicação que não usa workflow, mas que tem invocações automáticas. Um conceito com o qual não trabalhamos até agora é que um processo pode ter várias instâncias executando ao mesmo tempo. Isso significa que podem ser iniciadas várias execuções do mesmo processo que ocorrem ao mesmo tempo. Observando a caixa de entrada, vemos que o botão New nos permite iniciar uma instância do processo. Isso é útil para testar vários cenários diferentes na execução do processo ou da tarefa, o que é típico em um ciclo de prototipagem, onde fazemos testes para verificar o funcionamento do nosso sistema.
Em GNexus, podemos definir se queremos trabalhar com Workflow no modo protótipo ou no modo cliente padrão, ou seja, executando o aplicativo como se estivesse em produção. Fazemos isso na janela Preferences, nas propriedades do Environment, onde diz Workflow, na propriedade Execution Mode. A diferença fundamental entre ambos os modos é que no modo protótipo é possível executar qualquer tarefa sem restrições de papéis ou permissões e, além disso, será executada apenas a instância iniciada. Todas as instâncias anteriores são abortadas. No modo Standard, todas as instâncias em execução poderão ser vistas, mas é obrigatório logar-se para executar o cliente Workflow, porque somente poderão ser executadas as tarefas atribuídas ao papel de quem está logado. Veremos isso mais adiante. Outra facilidade interessante que o cliente do Workflow nos oferece é poder ver o histórico do processo, ou seja, quais caminhos do diagrama foram percorridos quando o processo foi executado. Para ver o histórico, escolhemos Outbox para selecionar a caixa de saída. Vemos que são mostradas as tarefas que acabamos de executar, Ticket Reservation e Record Customer. Selecionamos uma delas, pressionamos o botão de History e vemos que abre uma janela que mostra o histórico do processo. Nesta janela, vemos todas as tarefas que foram sendo executadas. Se formos a View Diagram, podemos ver o histórico em forma de animação. Basta clicar em Play. Vemos que a execução ficou detida no subprocesso Validate Reservation. No vídeo seguinte, continuaremos associando objetos GNexus no diagrama desse processo.